Olá, meu nome é Dora Ghiseline. Chegamos no 16º dia do Desafio Agora Vai. São 21 dias de técnicas, ferramentas, conteúdos para romper com a procrastinação. Nossa, quase não saiu. Para romper com a procrastinação e tirar os seus projetos, ideias, sonhos do papel. Estamos chegando aí na reta final e no dia 16, que é hoje, e 17, que é amanhã, o que eu vou trazer são duas coisas que são também bastante impeditivas, no sentido de impedir que a gente tire as coisas do papel. São coisas poderosíssimas, no sentido de travar a nossa vida, e que precisam ser olhadas com carinho. Por isso que eu trouxe elas. São duas coisas que fazem com que as pessoas procrastinem muito. A primeira são as crenças, que a gente vai ver hoje, e a segunda são os nossos medos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que são crenças. Quando eu falo aqui de crenças, eu não estou falando da parte religiosa, tá bom? Apesar de trazer aqui uma definição que eu gosto da Vaiana Stivel, a criadora da técnica do Theta Healing, que é uma técnica energética de cura através de ferramentas como meditação, visualização e tudo. E ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala assim: o que são crenças? É a aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro ou real, muitas vezes sustentado por um sentido emocional ou espiritual de certeza. Ou seja, as crenças elas não são necessariamente verdadeiras. A nossa mente acredita em algo como sendo real e verdadeiro, e isso é sustentado, ela coloca por sentido emocional. Mas eu gosto de falar por uma carga emocional. Todas as nossas crenças, sejam elas limitantes ou impulsionadoras, elas têm uma carga emocional que ou te faz diminuir seus sonhos, ficar quietinho, não tentar, sabe? Ou te impulsionam a fazer mais e mais e mais. Mas elas sempre vêm carregadas dessa bagagem emocional. Aqui até vou deixar o espiritual de fora, para as pessoas não associarem crença à fé. Eu não estou falando disso nesse momento, tá bom? Embora a fé também seja um tipo de crença, a crença religiosa, né? Que faz com que a gente acredite que tem algo a mais. Entendam, tá? Não estou criticando, eu tenho lá as minhas fés também. A minha fé, eu falo no plural porque eu acredito em tanta coisa que, mas assim, não é o intuito daqui. A crença que eu tô falando agora é uma crença que a nossa mente internalizou em algum momento de algo como verdadeiro, que pode ser e pode não ser, mas isso é sustentado por uma carga emocional que pode ajudar, ou muitas vezes, como a gente vê, atrapalhar a gente conseguir chegar mais longe. Aqui, como são formadas as crenças, né? Essas crenças já têm estudos e mais estudos, inclusive a própria psicanálise, que hoje é meu objeto de estudo. Eu faço um curso de formação em psicanálise, porque ela fala muito disso, como a programação neurolinguística, que é também uma formação que eu tenho, fala muito, que a gente forma as nossas crenças nos primeiros anos de idade. Na verdade, tem estudos que falam que desde a barriga a gente já começa a formar crenças de acordo com o ambiente, de como aquilo nos afeta. Já tem estudos que mostram que a criança consegue reagir ou sentir algumas coisas que a mãe sente, enfim. Mas não vou entrar muito nessa parte mais técnica. Mas assim, vamos lá. As crenças são formadas desde o momento da primeira infância, né? Os 7 primeiros anos. Isso são as maiores, né? O que vai mais para o inconsciente são formadas nesses primeiros anos. E aí, como que isso se forma? O que eu tô falando é da origem do tipo hereditárias, que é dos pais do sistema familiar. Tudo que a gente cresceu ouvindo dos nossos pais, avós, tios, do ambiente que a gente foi criado, até mesmo dos nossos professores, tudo isso internaliza a questão de que eu posso ou não posso, eu sou bom nisso ou eu não sou. Tem muita crença associada com coisas que a gente ouviu na infância. Eu vou trazer exemplos daqui a pouco, mas essa é uma das origens. Origem familiar, né? Origem também pessoais, as minhas experiências vividas, porque você deve estar se perguntando assim, então eu só formo crença até os 7 anos. Não. A primeira infância, ela é muito crucial para formar muito da sua personalidade. Mas muita coisa que a gente vive ao longo da vida também geram crenças. Se a gente passa por relacionamentos ruins, por términos, por traição, por abuso, por decepções, ou mesmo parcerias ruins de trabalho,
Coisas que a gente tenta fazer e não dá certo, muita coisa que a gente vivencia também pode gerar traumas que depois vão virar crenças, ou não necessariamente um trauma, mas já vira uma crença logo de cara. Também vou trazer exemplos disso, tá bom? E as sociais, as vendas no meio sociocultural, da mídia. Então, a gente está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro e a gente vê as próprias fake news, né? Às vezes a gente acredita em algo e que pra gente aquilo é verdade porque a gente viu em algum lugar e às vezes nem é. Então, essas são as crenças as coisas que formam as crenças, e baseado no que a gente acredita, a gente vai agir sempre de acordo com as nossas crenças, tá bom? Eu falei que ia dar exemplo. Exemplos de crença no chip hereditário. Não sei se vocês já viram pai ou mãe que tem mania de corrigir a criança e falar assim: você é burro, você nunca vai ser nada. Você não consegue, você nunca vai conseguir fazer tal coisa. Gente, pelo amor de Deus, se vocês têm filhos, não façam isso. O papel do pai e da mãe é sim corrigir, orientar, mas nunca façam a criança de vocês internalizarem que elas não são capazes, que elas são burras, que elas são, sei lá, limitadas, porque isso vai se tornar um diálogo interno futuramente. Tudo que a pessoa for fazer, ela vai esbarrar: eu não consigo, eu sou burra. Eu não posso aprender isso porque eu sou burra. Eu não consigo aprender isso porque eu sou burra, tá? Isso serve para mais um monte de coisa. Eu sou sem graça, as pessoas não vão prestar atenção em mim. Até fiz um post outro dia no meu Instagram falando de uma conversa que eu vi num dos apartamentos vizinho ao meu, a criança chorando e a mãe gritando com ela: ninguém nunca vai amar você, porque você só chora, porque eu não consigo. Sabe, gente, você fala para uma criança que ela nunca vai ser amada na vida, entendeu? É muito forte. A tendência dessa pessoa, dessa criança crescer e entrar em relacionamentos muito ruins é muito grande. Se ela internalizar isso, que realmente ela não merece ser amada, qualquer migalha ela vai aceitar. Qualquer relacionamento ruim, ela vai aceitar achando que a pessoa está fazendo um favor para ela. Porque ela não é digna de amor. Então, ter alguém, de qualquer jeito que for, já tá no lucro. E não é uma coisa consciente. Não é uma coisa que ela vai falar: vou pegar esse cara aqui que me trata mal pra caramba, porque eu tenho tal crença. Não é isso. Vai ser um negócio inconsciente. Ela vai entrar em relacionamento ruim após relacionamentos ruins, entendeu? Entra num ciclo. É muito, muito cruel até, né? Eu sei que às vezes as pessoas falam por ignorância, mas é muito grave a gente falar isso para as crianças. E aí, quando a gente fala em crença, é legal também a gente parar e se perguntar: o que eu vi quando era criança? E como que isso impacta em quem eu sou? Quando eu vou fazer algo, quais são as vozes na minha cabeça? Quais são os diálogos que eu escuto, né? Que isso são crenças. Isso são crenças que vão guiar a gente para conseguir ou não conseguir, como eu falei, né? As experiências individuais vividas. Um exemplo que eu trago é da própria traição, né? A pessoa às vezes é traída num relacionamento e aí ela já entra nos outros relacionamentos com o pé atrás, já acha que todo mundo vai trair ela, já acha que não pode confiar em ninguém porque aquilo gerou um trauma muito grande. E às vezes ela mina uma relação que poderia ter dado certo se ela não levasse essa crença de que todo homem não presta, ou toda mulher não presta, ou todo mundo vai trair, né, com ela. Então, esses são exemplos de crença. E as sociais também eu já dei exemplo, né? Esse tanto de coisa que a gente é bombardeado e às vezes a gente não vai ali ver se é real ou não, a gente passa a acreditar. Outros exemplos de crenças, né? E muitas delas, como eu falei, são coisas que a gente ouviu lá desde criancinha. Nunca vou ser alguém, eu não faço nada direito, eu sou burra, a vida é injusta, a vida é uma luta, não levo jeito para isso, eu sou muito desastrada, eu sou muito atrapalhada, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não presta, se tem dinheiro é porque fez algo errado, os homens não prestam, as mulheres não prestam, o homem é isso, a mulher é aquilo, só as pessoas magras são aceitas, então se eu sou gordinha, eu tenho que ficar quieta no meu canto, porque eu não tenho perfil para isso ou para aquilo, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, eu não sou digno dessa atenção, desses afetos, ninguém vai prestar atenção no que eu tô falando, porque eu não sou interessante, porque eu não tenho nada para passar, né? São exemplos de crenças. E a mais clássica, eu acabei não colocando aqui: não sou boa o suficiente. Isso, vários casos que eu já atendi de terapia, as pessoas tá ali patinando, é perfeccionista, como a gente já viu, é procrastinadora, é insegura,
é não sei o que, e aí a gente vai, quando percebe, tem uma crença ali muito, muito, muito internalizada, inconsciente de que eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sou boa o suficiente, tá? Então, isso são crenças que a gente traz e a gente precisa perceber, tá? Aqui eu trouxe as formas que a gente identifica essas crenças. Eu trouxe para vocês a forma que eu faço dentro da mentoria. Eu não vou conseguir fazer dentro do desafio, senão a aula ficaria muito grande, mas só para vocês terem uma ideia. Tem uma coisa, uma ciência, né, chamada cinesiologia. A cinesiologia, ela tem como objetivo a análise dos movimentos. De forma mais específica, mais clara, né, falando, ela estuda os movimentos do corpo humano, se concretizando através de outras formas. No caso, aqui eu trouxe o exemplo do teste muscular. O teste muscular é um teste do Theta Healing. Na verdade, não é do Theta Healing, é da cinesiologia, mas eu aprendi no Theta Healing e eu aplico dentro da mentoria para a gente trazer, através do corpo, quais são as crenças que a gente tem. Tá? Então, através de um teste muscular, é possível identificar se a gente tem alguma determinada crença. O corpo, ele fala mesmo. Tem livros, tem estudos. Freud já falava, né, que o corpo fala, e a cinesiologia prova isso. Só para vocês terem uma ideia do teste muscular, tá? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho crença negativa em relação ao dinheiro. Eu não tenho crença negativa em relação a ter sucesso. Eu mereço ter uma vida legal, mereço ter dinheiro, eu mereço ser magra, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Só que quando a gente vai pro teste no muscular, o próprio corpo sinaliza se você tem crenças, essas crenças, né? Dinheiro é sujo, eu não sou boa o suficiente. Então, o próprio corpo, ele te mostra se você tem ou não. E às vezes pode ser uma surpresa, igual eu falei, às vezes conscientemente você não percebe que tem. Foi o meu caso quando eu fiz o teste muscular pela primeira vez. Eu achava que estava muito bem resolvido, assim, com dinheiro e tal, e os meus trabalhos não iam para frente, não iam para frente de jeito nenhum, dificuldade em conseguir novos clientes, tudo. E aí, era um exemplo, né, do curso que eu estava fazendo, de Theta Healing, essa coisa de, eu mereço ter dinheiro. E para minha surpresa, o corpo disse que não. Ou seja, eu tinha uma crença que eu não merecia ter dinheiro, entendeu? E aí vai vindo exercício, várias crenças, tudo, até a hora que eu cheguei na crença que estava sustentando todas as outras, inclusive essa de que eu não merecia ter dinheiro. Era que eu não era boa o suficiente. Eu achava que eu não sabia o suficiente para ter clientes, para ter dinheiro. Então, para vocês verem como o negócio é bem complexo, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, que às vezes vocês vão falar, não tenho essa crença. E pelo corpo a gente começa a perceber se tem ou não. Não vou entrar no teste muscular aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Talvez futuramente eu deixe algum vídeo no meu YouTube, como vocês fazem esse teste, tá bom? Mas na falta do teste muscular, vocês podem fazer algo que, assim, se essa crença não estiver tão inconsciente, você consegue perceber, tá? Que é a questão do diálogo interno. Você começa a se perguntar o que eu acho sobre isso, o que eu penso sobre dinheiro, sabe? Se eu pensar em ter uma quantia muito grande de dinheiro, quais as sensações que eu tenho no meu corpo? Me dá um mal-estar? Não me dá um mal-estar? Eu tenho alguma crença muito consciente em relação a isso, por exemplo, no caso do dinheiro, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Se eu tiver dinheiro, as pessoas vão, de repente, tentar abusar de mim, vão ser interesseiras, vão... E se vocês perceberem alguma crença assim, porque é o que eu falei, se estiver muito inconsciente, a gente vai pro teste e percebe no corpo. Mas tem crenças nossas que são conscientes, tem crenças nossas que a gente até fala, não consigo tal coisa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu até coloquei aí o exemplo, né? Eu não sou boa o suficiente. Eu já ouvi isso de muita gente, né, em terapia. Então, trabalhando com ela, vamos supor que você queira fazer algo e você fala, não, isso não é pra mim. Eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. Se você achar, se você identificar essa crença, mesmo sem o teste, estiver muito claro para você qual a sua limitação, o que você acredita que está te travando, aí você vai ressignificar da seguinte forma. Você vai pegar essa frase, no exemplo aí, não sou boa o suficiente, e vai começar a se questionar. É o que na PNL a gente chama de diálogo interno. Você vai fazer um diálogo interno. Você vai pegar isso que você acredita ser verdade e vai perguntar se o pensamento é verdadeiro.
Pensar assim me ajuda a conquistar meus objetivos, sabe? Quais ganhos eu tenho pensando dessa maneira? O que que eu deixo, né? O que que eu ganho? Porque eu deixo de ganhar um monte de coisa, mas eu deixo de fazer um monte de coisa, mas o que que eu ganho, assim, sabe? Ah, isso é uma interpretação? Ou é só um fato? Isso, aliás, é só uma interpretação é um fato mesmo. Ou seja, eu não me acho boa o suficiente é um fato. Eu já realmente tentei coisas e não deu certo. Onde que eu aprendi a pensar assim? Quando eu comecei a pensar assim? Eu tinha um comportamento, por exemplo, mais proativo antes de fazer as coisas e num determinado momento eu comecei a achar que eu não era boa o suficiente. Quando que isso começou? O que eu perco pensando assim? O que eu deixo de tentar pensando assim? De que forma esse pensamento me limita? Esse pensamento me protege do quê? Sabe? E outra coisa, quando vocês fizerem isso, começam a trazer também na memória situações em que, de repente, isso não foi verdadeiro. Ah, não sou boa o suficiente, mas o que eu conquistei até agora? Ah, conquistei isso, aquilo, outro. E de que forma? Não foi fazendo, não foi tentando. Ou seja, eu sou boa o suficiente. Quer ver um momento que esse exercício para mim foi muito claro? Quando eu ainda tava nessa briga aí de tentar trazer cliente e tal, e não sei o que, e achando que eu não era boa o suficiente, eu tinha uma crença muito forte assim: ninguém vai pagar pelo meu trabalho, ninguém vai pagar pelo que eu faço. E aí eu via as outras pessoas, né, fazendo a mesma coisa e ganhando, falava, ah, mas porque a pessoa tem menos experiência, porque a pessoa fala assim, fala assado, e a pessoa tem jeito, eu não tenho, ninguém vai pagar pelo meu trabalho. E aí eu me dei conta que nessa época tinha duas pessoas, eu estava com dois clientes que estavam pagando pelo meu trabalho. Então minha crença de que ninguém vai pagar pelo meu trabalho não era verdade. Não era verdade porque naquele momento eu tinha dois clientes de coaching. Eu tinha dois clientes fazendo processo comigo e dando feedbacks muito bons, que o processo estava ajudando eles a saírem do lugar, estava ajudando eles a reavaliarem um monte de coisa, estava ajudando eles a lidarem melhor com o problema que eles tinham no momento. Então, não era verdadeiro. Não era verdadeiro o fato de eu não ser boa o suficiente, porque para aquelas pessoas que estavam atendendo, eu estava ajudando, estava fazendo o meu trabalho bem feito. E a segunda de que ninguém vai pagar. Se eu tô com dois clientes, essa crença de que ninguém vai pagar pelo meu trabalho não é verdade. Então, para vocês verem o poder de uma crença. Se eu acho que ninguém vai pagar pelo meu trabalho, eu não vou divulgar, eu não vou ter segurança em vender o meu trabalho, apresentar o meu trabalho, e mostrar que eu posso ser útil, que eu posso resolver um determinado problema. Só que naquele momento eu tinha pessoas pagando pelo que eu fazia. E tava lá, não, ninguém vai pagar pelo meu trabalho. E foram clientes que vieram de indicação de outras pessoas que fizeram o processo comigo e indicaram, porque eu não estava vendendo o meu trabalho. Porque no fundo eu não me sentia segura, eu achava que não era bom o suficiente. Entende? Então, é algo que é muito interessante quando a gente confronta as crenças que a gente tem com a realidade. Na realidade, as pessoas estavam sim pagando. E eu tava, ah, não vou pagar. Entende? Então, por isso que é legal você se perguntar. Essa primeira frase mesmo, esse pensamento é verdadeiro? Na minha época não era. Com a questão do ninguém vai pagar pelo meu trabalho. Não era verdadeiro porque tinha cliente pagante. Então não era verdadeiro. E pensar assim não estava me ajudando em nada, porque não era um pensamento verdadeiro que eu estava alimentando só por insegurança e não estava me levando a lugar nenhum. Então fica aí a dica para sintetizar, né, o resumo dessa aula: crença é tudo que a gente entende como verdadeiro, como real e que muitas vezes não é. Essas crenças têm uma carga de sentimento que pode nos limitar ou nos impulsionar. Então, a gente tem que investigar. Você consegue perceber algumas crenças no seu dia a dia, quando você lida com situações que te tiram da zona de conforto, ou mesmo situações onde você transita lindamente, você começa a perceber: ah, aqui eu vou que vou lindo, por quê? Eu confio no que eu tô fazendo, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou boa nisso. Então aqui eu tiro de letra. Ah, aqui eu patino porque eu acho que não sou boa o suficiente. Mas eu não ser boa o suficiente também é uma crença. O que está por trás dessa crença? O que causa isso? Onde que ela começou? E aí a gente estabelece o diálogo interno. Ah, eu tô patinando, eu já tentei, eu não consigo. Aí é legal
ir para o atendimento mais individualizado, fazer o teste muscular, ver que crenças estão ali, o que está nesse inconsciente, o que está no corpo, o que está bloqueando aí, você não, tanto a ponto de você nem conseguir identificar que você tem um bloqueio. Você só sabe que algo não vai, mas por quê? Então, o desafio é esse, é vocês colocarem no dia a dia de vocês esse diálogo interno. E para hoje, olhar o desafio de hoje, do dia 16, é olhar para as metas que vocês têm e se perguntar quais as crenças que você tem em relação a elas. Vocês acham que elas são possíveis? Vocês acham que vocês conseguem? Tem algum incômodo que vocês conseguem traduzir em uma frase em relação a essas metas que de repente tem uma crença aí? Olhem as crenças de vocês, tá bom? E se precisarem de ajuda, pode chamar. Beijão, até amanhã, nosso 17º dia.